aluno de pós, então, né? Só para saber mais ou menos como é que eu vou abordar isso aqui. Eu estava preparando essas telas, que eu vou começar a compartilhar aqui agora, se vocês permitirem, né? Vocês estão enxergando a tela aí, pessoal? Ainda não. Agora sim. Deu certo aí? Estão enxergando essa tela aí, né? Sim. Está enxergando só a tela, né? Sua tela do monitor. Tela do monitor. Beleza. Então, vocês estão enxergando essa tela da apresentação aí, né? Isso. Vou colocar a tela cheia aqui. Pra vocês terem ideia, eu preparei bastante transparências aqui, possivelmente são dois, está programado para a gente conversar hoje e na sexta-feira. Não sei até onde vai dar, mas eu queria deixar pelo menos na sexta-feira, um tempo maior para a gente responder algumas indagações, alguma curiosidade, alguma dúvida que eventualmente vocês teriam, né? Então, eu vou tentar ser bastante prático também, e não me delongar o menos possível, mas também, se ficar alguma tela para trás, não vai fazer falta não, tá certo? A gente pode discutir, eu só gostaria de deixar um tempinho no final da sexta-feira, pelo menos uma meia hora, 20 minutos, talvez, para a gente abrir para perguntas e dúvidas, né? Então, se a gente for analisar o número de transparência, pode ser que algumas fiquem sem ser apresentadas, tá? Mas não se importe. Bom, o tema é pesquisas em usinagem. Antes, eu vou só rapidamente fazer uma apresentação. Tem aluno aí de graduação que não me conhece. Eu sou graduado em engenharia mecânica, né? Desculpe, aí tem também um barulho de cachorro aí nesses tempos remotos, tem isso também. Mas eu fui graduado, a maioria tem certeza. O professor Márcio já era nascido, mas possivelmente os demais não eram nascidos quando eu me graduei na engenharia mecânica da PUC, em 1979. Fiz o meu mestrado em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 82, e um doutorado na Universidade de Warwick, na Inglaterra, em 90. Todos os temas do mestrado e doutorado foi sempre na área de usinagem, e fiz um pós-doutorado também na Universidade de Warwick, em 95, 96. Foi quando o professor Márcio também foi para lá em 95, né, Márcio? A gente até dividiu um tempo em conjunto lá, o Márcio no doutorado e eu estava fazendo esse pós-doutorado. E trabalhei inicialmente de 82 a 84 na Faculdade de Engenharia de Joinville, na UDESC, e de 82 a 84, vim para a UFO em 84, de onde trabalhei. Estou até o presente, porque ainda atuo na pós-graduação, orientando alguns alunos. Mas em 2016 eu me aposentei na Federal de Uberlândia e parei de dar aula na graduação. E atualmente eu sou professor da PUC do Paraná, em Curitiba. Então essa é apenas uma apresentação para quem não me conhece, né? Sempre trabalhando com usinagem. Eu vou contextualizar, na realidade, primeiro a usinagem, para a gente entender. Para falar de pesquisas em usinagem, tem que fazer uma contextualização, né? Essa norma DIN aí, ela faz uma classificação dos processos de fabricação. Tem aqueles que criam forma, aqueles que modificam formas e as que modificam propriedades. Esse grupo 3 aí, com redução de volume, é a usinagem, tá, gente? Usinagem retira material, né? Modifica a forma, reduzindo o volume, retirando o material. E a gente, então, define usinagem como um processo de fabricação com remoção de cavacos, né? E
entender usinagem é entender como que esse cavaco se forma, né? E há uma diversidade grande, né, de maneiras desse cavaco se formar, na realidade, tipos e classes de cavacos. A forma dele também são distintas e tudo ele. Mas o processo de formação, a mecânica de formação do cavaco, ela é única, né? Sempre digo que em usinagem a gente tem que ter a lei zero da usinagem, o pessoal já conhece, o material da ferramenta deve ser mais duro do que a peça. Tendo uma ferramenta mais dura do que a peça, penetrando na peça em movimento, você tem a formação do cavaco. Mas a gente simplesmente falar que tem uma ferramenta mais dura com a peça em movimento e retirando cavaco é muito simples para a gente realmente entender o que é a formação do cavaco. Mas a usinagem ainda é dividida em convencional, em processos convencionais e não convencionais, né? Os processos convencionais têm aqueles com ferramenta com geometria definida, aí torneamento, pesamento, furação, e os de não definida seriam os processos usando processos abrasivos de usinagem, né? Aí retificação, polimento, lapidação, etc. E os não convencionais são aqueles que usam formas de energia um pouco diferente da mecânica, né? No processo convencional você usa sempre energia mecânica de movimento para retirar cavaco. No caso do convencional, outras formas de energia entram em jogo, né? Na casa de EDM, usinagem por eletroação, eletroquímica, laser, ultrassom, jato d'água, etc., entre outros processos. Tá? Obviamente que a gente vai fixar mais nessa parte de ferramentas definidas, né? Convencional com ferramentas de geometria definida. No prefácio do livro do Shaw, né, Metal Cutting Principles, ele fala é praticamente impossível prever, né, a performance no corte dos metais. Eu gosto muito dessa parte do Shaw. Ele fala que é difícil prever. O que é porque ele chama de prever? Ou seja, não existe uma regra mágica, né, para a gente analisar de antemão o comportamento. A gente tem uma ferramenta, tem uma peça, tem as condições de usinagem e a gente prevê como vai ser o desenvolvimento do processo, né? O desempenho de todo o processo é praticamente impossível. Mas, entretanto, não quer dizer que estudos detalhados do processo de usinagem não têm valor, né? É o contrário, cada ponto fundamental que é detalhadamente estudado e propriamente interpretado. Veja que eu gosto também, interessante de destacar que não adianta só estudar, né, uma determinada característica do processo, mas a gente tem que saber interpretar corretamente, né, os resultados também. E isso contribui para entendimento. E entendimento é o passo mais próximo da capacidade de prever. Ou seja, é um baita do incentivo a entender, a estudar. Na realidade, é um baita incentivo a estudar, a investigar, a pesquisar, né, a usinagem, para a gente entender um pouco mais, para a gente chegar mais perto possível da capacidade de prever ou de dominar o processo. Portanto, né, usinar é formar cavacos, né? Assim, entender usinagem é preciso entender o processo de formação do cavaco. E, além disso, para se fazer pesquisa e usinagem, é preciso, então, entender o mecanismo de formação do cavaco. É preciso entender as condições da interface cavaco-ferramenta. Então, eu sempre digo que entender usinagem é entender o processo de formação do cavaco, né? E o contato que o cavaco tem com a ferramenta é de extrema importância a gente compreender como que isso ocorre. Então, entender as condições, essa última aqui, entender as condições da interface cavaco-ferramenta é extremamente importante, né? E, obviamente, não é uma tarefa muito fácil a gente entender essas condições da interface pelas dificuldades naturais de se estudar isso. É o que a gente vai abordar daqui para frente. Essa figura vai apresentar, na realidade, para a gente estudar e entender usinagem, tudo depende do processo de formação do cavaco, como que esse cavaco aconteceu. Mas tem várias saídas, né? Vários parâmetros de saída do processo, né? Então, para a gente investigar e entender e seguir aquela orientação do Milton Shaw, a gente tem que fazer pesquisa, né? E
A primeira que eu sugiro, né, a gente está falando em pesquisa e usinagem, é a gente entender essa interface cavaco-ferramenta. Então, aquela figurinha clássica do corte ortogonal, para quem já estudou usinagem, fica fácil entender essa figura, a gente sabe que nós temos lá uma condição primeiro de aderência total e uma circundado por uma condição de escorregamento. Então, você tem total aderência pela tensão muito forte aqui e aqui, depois, na sequência, você tem uma condição de escorregamento, onde na condição de aderência o contato é total, a pressão é tão alta que o contato é total, mas essa pressão vai caindo, né? Essa tensão aqui em cima da ferramenta, e aí os contatos passam a ser apenas os picos das irregularidades do cavaco com a ferramenta, e aí você tem uma condição de escorregamento. E dentro da condição de aderência, o cavaco se movimenta por dentro dele mesmo. A velocidade na interface, na condição de aderência, é praticamente nula e há uma intensa deformação dentro do próprio cavaco. E entender isso aqui é de extrema importância, gente. Isso aqui é uma raiz do cavaco, né? Então, essa já é uma área, né, forte de pesquisa e tem muitos pontos obscuros nesse processo de formação do cavaco. Então, eu sugiro para quem tiver interesse de avançar no conhecimento de usinagem, propostas para pesquisa nessa área aqui também. Nós temos a geração, nesse processo, tem a criação de esforços, né, de força. A força de usinagem ela é única, né? E aí a gente decompõe essas forças. Entender o comportamento dessa força aqui, e, consequentemente, das tensões que atuam e da potência do processo, é extremamente importante. O processo gera calor, e esse calor é extremamente também importante e influente em todo o processo. O calor, eu costumo dizer que sempre tem um lado positivo e um negativo, né? O calor para a peça e para o cavaco é extremamente positivo. E no caso por quê? Porque aquecendo a peça e aquecendo o cavaco, ele vai reduzir a resistência do material para facilitar a formação desse cavaco. Já para a ferramenta, ela é extremamente negativo, porque ele diminui a resistência da ferramenta, né? Estudar como que esse calor é gerado e essa distribuição de calor e consequentemente envolvendo a temperatura do processo, é extremamente importante também. Com essa geração de calor e com o movimento e com todo o processo acontecendo, né, o atrito que acontece nesse processo de formação do cavaco, existe a geração de desgaste na ferramenta, né? Em compreender as formas e os mecanismos de desgaste na ferramenta também é de extrema importância no processo. Vai tentar dominar, vamos dizer, seguindo aquela filosofia do Milton Shaw, né? E por último, né, em termos de saída, vamos dizer assim, é importante a integridade superficial da peça, né? A gente usina com o objetivo de produzir uma peça com qualidade. Essa qualidade a gente está focando e é estudada toda ela na parte da integridade. É a vez que a gente dá um foco muito forte, né, no produto principal da usinagem, que é a fabricação da peça, né? Então, estudar o comportamento da rugosidade, das alterações subsuperficiais, é de extrema importância também. Então, em termos de fenômeno, essa figura está basicamente resumindo o que é importante estudar e pesquisar dentro da área de usinagem. E aí eu vou começar a abrir cada um desses pontos, né, e suas variantes, né, no processo. Essa é a ideia, tá, gente? Eu não sei se tiver perguntas iniciais, eu não sei como é que é a orientação aí, se é para interromper ou se é para deixar para as perguntas no final, fica a critério aí da comissão, tá? Mas se quiserem interromper... O senhor decide, professor. Se quiser abrir para pergunta a qualquer momento, fica a critério do senhor. Tá bom. Não, fica a critério. Se alguém quiser interromper e tiver uma dúvida pontual ali, pode interromper, tá, gente? Fica à vontade. Bom, primeiro, formação do cavaco, né? Como é que a gente estuda a formação do cavaco? O cavaco é um processo extremamente dinâmico, né? As velocidades envolvidas são muito altas,
apesar da velocidade de saída do cavaco ser, às vezes, de 2 a até 10 vezes menor do que a velocidade de corte, isso está relacionado com o grau de recalque, tem grau de recalque que pode chegar a 10 vezes, a 10, né, ao número 10, usinagem de alumínio, material muito dúctil, o cavaco ele é freado tanto ali na saída da superfície de saída da ferramenta, que ele vai crescendo a espessura, porque ele é freado pelo atrito que acontece na superfície de saída da ferramenta. E com isso ele reduz a velocidade de corte, obviamente. Então a relação da velocidade de saída do cavaco com a velocidade de corte é a mesma que tem entre a espessura do cavaco com a espessura de corte, que seria a espessura do cavaco indeformado. Além disso, a formação do cavaco ela se encontra numa área muito pequena com a ferramenta. Então, a maior técnica que existe, né, a melhor técnica que existe para a gente estudar a formação do cavaco é usar a técnica da parada rápida, do inglês o quick stop. Então, para quem eu recebo bastante comunicação, né, de ex-alunos, comunicação de alguns alunos, ex-alunos que chegam, estão iniciando a carreira, né? E eu comecei assim na Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu cheguei aqui em 84, tinha as máquinas da oficina, e era só isso praticamente. E não tinha medidor de força, não tinha medidor de temperatura, não tinha esse instrumento. E com o tempo, a gente tem que ir construindo esses equipamentos para fazer pesquisa. E hoje a gente tem esse equipamento. Hoje não, há uns tempos atrás a gente construiu esse equipamento primeiro, né? E sempre em colaboração com os colegas da área também. E a gente foi fabricando e, inclusive, modificando o projeto. E um quick stop é fundamental para estudar a formação do cavaco. O quick stop funciona à base pode funcionar à base de cristais piezoelétricos, né? E pode também, perdão, viajando aqui, ele pode funcionar à base de um revólver, né? Uma pistola que você aciona um gatilho e a explosão dessa válvula. Deixa eu só consertar, eu me perdi aqui exatamente porque esse ponteiro aqui tinha sumido. Então, você aciona essa ferramenta através de um triggerzinho aqui, uma explosão é uma onda explosiva, né, dessa bala que é acionada, e com a velocidade da propagação dessa onda explosiva, você aciona esse êmbolo, ele bate nesse suporte, quebra esse pino aqui que está segurando, é um pino que a gente chama de pino fusível, essa ferramenta se retrai, e aí você tem condições de analisar a raiz do cavaco. E é a técnica mais usada para isso. A gente tem antes que fazer a calibração, né, da velocidade de corte. Isso aqui é uma montagem que foi feita para a gente fazer exatamente a medição da retração. Pode ser acionado manualmente também, então, tendo uma câmera boa com filmagem com alta velocidade ali, você consegue determinar a velocidade de retração. Recomenda-se que a velocidade de retração seja maior, de 2 a 3 vezes maior do que a velocidade de corte. Então é importante a gente fazer a calibração da retração. Aí no laboratório, no LEPO, a gente tem esse revólver, acionado por revólver, tem também acionado pneumaticamente, poderia ser acionado por mola também, esse a gente não tem, mas pode ser manual também, tá? E aí a gente gera essas amostras que a gente chama, né? Essas amostras de raízes do cavaco, né? Então veja, a ferramenta saiu de cena, mas liberou essa raiz do cavaco para a gente estudar, com outra amostrazinha aqui de um cavaco de ferro fundido nodular, isso aqui é de um aço, e aí a gente faz um recorte dessa parte aqui, né? Aqui já foi feito o recorte, faz uma montagem baquelite e vai lixando e polindo para a gente analisar essa raiz do cavaco e tira-se bastante conclusões disso. Então, para quem está iniciando aí não tem, eu sugiro, tem inclusive detalhes desse projeto, não tenho, mas tem fotos, tem
Eu sugiro o pessoal a fazer, né, a construir um dispositivo desse, e veja que a altura ele tem que ser fidelizado para a máquina que você vai usar, né? Essa altura tem que coincidir com o centro de giro da peça. Então, cada máquina, cada um tem que construir o dispositivo de acordo com a sua máquina, né? Essa amostra de quick stop, ela é difícil. Como é que a gente faz a retirada dela aqui? Normalmente pode-se usar uma serra de fita, né? Começa do lado de cá, vem para lá. É muito complicado e às vezes a gente escorrega essa seta do início ali, vai lá e bate, perde a amostra. A gente usou também esse artifício, é uma dica que eu já estou dando, usando essas pequenas amostras que são preparadas na forma de anéis. Então, no caso de fazer essa usinagem, né, em vez de você recortar, você já tem esse anel montado numa peça, e aí você faz o teste de quick stop aqui, começa a usinagem aqui, quando está mais ou menos lá no meio, você dispara o quick stop, e aí você só desparafusa isso aqui, retira esse anel, e aí facilita muito mais preparar essa amostra do que você tirar desse corpo aqui. É uma dica que a gente passou a usar depois de algum tempo. E aí, como é que a gente estuda? Eu tive um aluno, eu tive um pessoal, isso aqui é de 2010, já tem 21 anos. O Ricardo foi, inclusive, fez mestrado e doutorado com o professor Márcio. Hoje é professor de Diamantina Federal. Faz tempo, hein, professor? Tá aí, Ricardo? Tô aqui, professor. Pô, então, Ricardo, você está em qual universidade mesmo? Eu tô aqui na UFVJM em Diamantina. JM é o quê? Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Certo. Eu sempre esqueço, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Prazer demais estar com você aí, Ricardo. Ricardo, então, está aí revendo há 11 anos atrás ele desenvolveu, juntamente com o Rodrigo, ele estudou essa parte aí de amostras de quick stop, e analisando aí a raiz do cavaco, verificando detalhes da zona de fluxo, verificando encruamento do cavaco, encruamento da zona de saneamento primário que acontece aqui, né? Estudando as dimensões dessa zona de fluxo. Um trabalho bastante bacana e um trabalho de TCC, né? É para isso que a utilidade desse quick stop é exatamente para revelar detalhes que, observando o processo de fora, externamente, a gente não observa, né? Aqui outra maneira, outro trabalho que a gente executou aí, né, foi no caso isso aqui foi um aluno, o Leandro, juntamente com o professor Washington, a gente chegou até a publicar, estudando a geometria da aresta postiça de corte, num aço 12L14, né? Isso foi feito também depois em alumínio, mas veja que a gente conseguiu tirar, fazendo essas medições, né, a gente conseguiu tirar mais ou menos o perfil da aresta postiça de corte. Isso aqui é só a metade da largura de corte, ela teria uma outra metade para cá, que seria um retrato dessa, mas foi um trabalho que também objetiva estudar a formação do cavaco, uma anomalia que acontece é a aresta postiça. E estudar o comportamento da aresta postiça é também uma coisa importante dentro da usinagem. Muito embora o pessoal fale, pô, você está estudando a aresta postiça ainda? Sim, tem muita coisa ainda para estudar e aprender sobre a aresta postiça de corte. As velocidades estão crescendo, a aresta postiça só acontece em baixa velocidade, mas tem vários detalhes que a gente tem que conhecer também, tem vários processos. O Márcio hoje está trabalhando bastante com micro-usinagem, né? Os diâmetros das ferramentas são muito baixos às vezes, e de repente a rotação disponível não é suficiente para sair fora do campo de APC. Então, muitas vezes, nessas aplicações, está trabalhando com a aresta postiça de corte, sim. Além disso, na furação, né, a velocidade, por maior que seja na periferia, tem uma região do núcleo ali, até perto do núcleo, que as velocidades são baixas, e vai estar a presença da aresta postiça naquela região, em material que tenha duas fases, né? A gente sabe que a aresta postiça só forma em materiais que têm mais de uma fase. Material puro não forma aresta postiça. Mas estudar essa aresta postiça também é fundamental.
Aqui foi feito aqui. Existe esse quick stop, aquele que a gente mostrou aí, ele só funciona para torneamento, né? Na furação é possível também, só que o conceito é outro, né? Isso aqui foi o Dennis Boeing, né, que praticamente preparou isso aqui. Ele tem essa publicação no COBEF de Joinville, onde ele desenvolveu um quick stop para furação. Veja que a garra, você tem aqui uma morsazinha com uma força aplicando, segurando a peça. Durante a furação, você libera essa morsa através da ação dessas molas aqui, ó, ele abre essas morsas e o corpo de prova passa a girar junto com a broca. E aí você tem essas amostras de quick stop na furação também, e dá para estudar a raiz do cavaco no processo de furação também. Ou seja, olha, isso aí é tudo engenharia, né, gente? Isso aí é incentivo à liberação dos conhecimentos, vamos dizer assim, né? E desenvolver esse tipo de equipamento, isso aí pode ser modificado, o projeto, mas o conceito é único, né? A ação é para que durante a usinagem de furação, essa morsa abra, né? Pode ser liberada essas raízes de cavaco para a gente estudar a formação do cavaco em processos diferentes do torneamento, como na furação também. Uma outra área para estudar na formação do cavaco é controlar esses cavacos, né, que são muito problemáticos, né? Cavacos longos. Só para vocês terem uma ideia, aqui são duas fotos. Isso aqui foi um trabalho de uma aluna, ex-aluna aí, a Janaína, estava fazendo um mestrado dela, né, usinando esses aços aí. Olha a complicação que é a geração de cavaco num processo contínuo de usinagem, material dútil e resistente como os aços, né? Se você não tiver um quebra-cavaco eficiente, vai acontecer esse emaranhado. E isso aí é um problema sério na linha de produção. Bem antigamente, aí foi em 95, o Weasley, hoje infelizmente faleceu ano passado, nosso querido companheiro que nos deixou aí, perdeu a vida para a Covid em junho do ano passado. O mestrado dele foi defendido em 95. Ele estudou exatamente esse raio de curvatura. O controle do cavaco, a possibilidade de quebrar esse cavaco é muito dependente do raio de curvatura natural do cavaco. E aí a proposta foi estudar o comportamento desse raio. Nessa época, nós não tinha muita facilidade. O que a gente fez? Usou essas câmeras VHF, filmagem, e depois a gente reproduzia esse filme e parava na tela daquele computador bem antigo, e a gente fez um padrão para medir esse raio de curvatura. Esse cavaco, ele tinha lá a saída dele, congelava a imagem, passava um círculo, né, e depois fazia a medição desse raio através da tela do computador. E aí ele estudou a influência dos parâmetros nesse raio de curvatura natural do cavaco. A profundidade de corte variando, aumentou esse raio. Aumentar esse raio significa dificultar a quebra do cavaco. Ao aumentar o avanço, o raio diminuiu, significa que fica mais curvo, fica mais fácil controlar o cavaco. O ângulo de saída aumentando, aumenta esse raio, dificulta mais o controle do cavaco. Aqui teve mas a tendência é aumentar, e a velocidade de corte também. Ao aumentar a velocidade de corte, a saída do cavaco, esse raio de curvatura aumenta, dificultando o controle. Ou seja, só a profundidade de corte, que mais ou menos foi que a gente tem sempre a ideia de quanto maior a profundidade, mais fácil é controlar o cavaco. Nesses resultados, foi a única coisa incoerente que a gente encontrou, foi a função da profundidade nesse raio. A gente esperava que ele caísse, né? O raio diminuísse com o aumento da profundidade, mas ele aumentou. Depois, passando
Obviamente, gente, que em termos de controle de cavaco, a geometria de quebra-cavaco, isso aí os fabricantes de ferramentas, eles gastam muito tempo para solucionar esse problema. Então, mas os principais problemas de formação do cavaco, né, estão colocados aí e em diferentes, obviamente, tem várias variáveis do processo, material da ferramenta, a geometria dessa ferramenta, o material da própria peça, etc. Passando agora, então, para o segundo ponto que eu levantei lá como importante de saída do processo, seriam a força e a potência de usinagem, né? Para a gente estudar força de usinagem, tem que ter dinamômetro, né? Tem que ter como medir essas forças, né? O melhor dinamômetro que existe, né, o mais usado mundialmente em todos os laboratórios de pesquisa, ele funciona à base de cristais piezoelétricos e a maioria, a empresa, não é propaganda da empresa, mas sem dúvida nenhuma, o melhor equipamento é fabricado por essa empresa suíça chamada Kistler. Então nós temos aí dinamômetros de bancada, né, uma plataforma dinamométrica para a gente colocar, substituir o castelo do torno e inserir o suporte ali. E tem também dinamômetros rotativos, né? E todos eles são normalmente gerenciados por uma placa de aquisição após a amplificação do sinal que sai ali, gerenciado pelo computador. Normalmente se tem condição de medir as três componentes, FZ, FX e FY, e também FX, FY nesse aqui, e também o torque, né? Veja que esse aqui tem um cabo que sai, já é ligado diretamente ali, isso aqui está estacionado, na verdade a velocidade de avanço é muito baixa, né? Então esse aqui vai acompanhando o avanço. Nesse rotativo, o sinal, os sensores estão internos aqui, e o sinal é transmitido por telemetria. Essa parte está fixa, enquanto que todo esse conjunto está girando em ferramentas rotativas. E o cabo é levado lá para medir esses esforços, e o comportamento da força sai, beleza. Por exemplo, isso aqui é um trabalho que foi o Paulo lá de... Isso aqui não foi nem trabalho publicado, por isso que não tem a referência, mas foi o Paulo Mota lá da Federal do Instituto Federal de Goiás que desenvolveu isso, na furação de ferro fundido, por exemplo, né? Ele, numa furação, num passe só, ele foi alterando a velocidade. Ó. Então, ele passou de 500 RPM, talvez usinou lá 2 segundos, de 8, 5 segundos mais ou menos, em cada um, 6 talvez, de 8 até mais, né? Talvez de 8 a 15, 8 segundos. Depois ele aumentou para 1.000, aumentou para 1.500, aumentou para 2.000 RPM e foi observando o comportamento da força de usinagem. Na realidade, essa força é o torque, né? Na realidade, isso aqui é o torque em função da variação da velocidade. Isso aqui é o torque que ele estava medindo com aquele dinamômetro rotativo lá e alterando a velocidade, a rotação. Veja que o torque vai diminuindo pela maior geração de calor. Aqui já é aumentando o avanço, né? Então, ele variou o avanço e fez a variação pelo potenciômetro da máquina. Então ele fixou um determinado avanço lá e esse avanço você pode aumentar 100% nesse potenciômetro. Então ele começou com um avanço normal, 30% de aumento, até 90%, veja o comportamento da força. Olha que interessante, né? Esse estudo simples aí, de um determinado simples teste de furação, você pode tirar informações extremamente importantes, tendo um equipamento de qualidade, como é esse equipamento, né, que funciona à base de cristais piezoelétricos. Mas se você não tem... Aqui é só um outro exemplo de aplicação disso, né? Recentemente o Leonardo, que é aluno da gente aí, recém-formado e recém-admitido, acabou de passar no concurso, vai ser colega da gente aí na Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que vai ser uma grande soma no grupo de usinagem nosso aí, vai ser a participação do Leonardo. Ele também desenvolveu um trabalho recente em ferro fundido, né? Estudou, né, o coeficiente de atrito, na realidade, obtido pela usinagem de fresamento em rampa, né? Ele saía aqui com 100 microns de profundidade e subia em rampa até 0. Ia registrando as componentes FN, normal, que tem esse sentido. Veja que ela está aumentando, tá, gente? Porque aqui ele colocou com um sinal negativo. É lógico que
tá indo à medida que a distância ia passando, né? Você tinha esse comportamento das forças. E com isso você tem condições de determinar o coeficiente de atrito, né? E com o coeficiente de atrito, você tem uma ideia, né, de quão difícil é usinar essa determinada. Ele estava fazendo a comparação de 3 ferros fundidos, né? Um trabalho junto com a Tupi, que foi tema do doutorado dele. Tem alguma pergunta? Não, parece que não, né? Acho que eu ouvi uma. E aí, fazer esse tipo de estudo precisa de um equipamento fundamental, que é esse dinamômetro, né? Então, esse dinamômetro serve para isso também. Mas quando a gente não tem esse dinamômetro, né, a gente pode usar. Isso aqui é um outro exemplo de aplicação de dinamômetro, teses e trabalhos anteriores feitos aí. Isso aí é um trabalho publicado da tese da Débora, que estudou diferentes tipos de fluidos de corte, né? Comportamento das forças de usinagem, FX, FY, FZ, no caso a força de corte, a força de avanço e a força passiva. Na verdade, esse aqui, todos eles foram... Ela mediu as 3 componentes, os resultados aqui, todos eles são na força de corte, todos os 3, né? Para diferentes fluidos, né? Fluido A, fluido B e fluido C, comparando com a condição a seco, né? Então, você tem lá, aqui a 3% de diluição, a 7% e a 10%. Veja que, nesse caso, a condição a seco está aqui embaixo. Veja como é que a usinagem é complicada, né, gente? Nós estamos usando um fluido de corte, 3 tipos de fluido de corte, a Débora usou, e a condição a seco gerou forças sempre, para qualquer concentração, sempre menor do que os fluidos de corte. Quando aplicou o fluido de corte, as forças estão acima, né? Ou seja, aumentou as forças. Isso porque o fluido tem ação refrigerante ou lubrificante. Se ele refrigerar, o método de aplicação sobre a cabeça refrigera a peça e o cavaco também. Como eu disse para vocês, o calor gerado ele é importante para reduzir a resistência tanto da peça quanto do cavaco, facilitando a formação do cavaco. Se eu jogo o fluido de corte, eu resfrio esse cavaco e a peça também, e a peça fica mais resistente, e aí fica mais difícil eu cisalhar o material para formar o cavaco. E aí as forças podem aumentar, como está mostrando aqui nessa aplicação. Já em outra aplicação, o fluido 2, que foi aplicado, diminuiu as forças, usinando esse mesmo material. A usinagem da Débora foi em 1050 também, só que usando uma emulsão diferente, 8% de concentração, já teve um papel talvez mais lubrificante do que refrigerante, e nesse comportamento aqui houve o inverso, né? A condição a seco produziu forças maiores do que o fluido de corte. Então, o papel do fluido... Veja como é que é importante investigar, né? E usinagem tem muito disso. Muita coisa é experimental, não tem aquela fórmula mágica para a gente já saber como que vai acontecer a coisa. Se a gente não tem o dinamômetro Kistler, né, que é muito caro, o dinamômetro desse está na faixa de 150 mil francos suíços, junto com o amplificador e tudo, né? Então, o franco suíço beira aí, próximo, um pouco mais baixo do que o dólar, talvez, mas está aí na faixa de uns 500, 600 mil reais para você comprar um equipamento desse hoje, né? Então, é muito complicado. Mas foi o que aconteceu. Eu cheguei aqui na universidade na década de 80, 84, a gente não tinha esse equipamento, né? A gente não tinha o dinamômetro Kistler. A gente desenvolveu um equipamento à base de extensômetro elétrico. E esse equipamento aqui, na realidade, é um dispositivo, né, onde o suporte é montado e os extensômetros colados aqui, nesse lado, do outro lado, lá embaixo, tem outros colados também em outras direções, ele mede as 3 componentes também, só que com uma precisão inferior àquele, mas a gente fez vários trabalhos. Isso aqui é uma sugestão que eu dou para qualquer iniciante que não tem esse equipamento vultuoso, que custa recursos, né? Também caros, né? Difícil de adquirir. Desenvolver simplesmente
esse dinamômetro à base de extensômetro elétrico, ele pode ser colado, esses extensômetros, diretamente no suporte. Você pega um suporte maior, mais robusto, e dá para medir. Ele fica com menos resolução. Esse dispositivo foi feito exatamente para aumentar a resolução, aumentar a capacidade de medição. Quando você joga um esforço aqui, a deformação nesse tamborzinho que foi construído aqui é maior do que colar o extensômetro diretamente no suporte. Só que com essa construção, a gente diminuiu muito a rigidez. Então, de repente, talvez é melhor fazer realmente num suporte maior, né? Mas dá para construir isso também, tá, gente? E veja que esses extensômetros são resistências elétricas que estão ligados numa ponte de Winston, que na hora que você aplica um esforço, ele varia essa resistência em função da deformação. E aí desequilibra a ponte de Winston. Essa ponte é desequilibrada e o desequilíbrio, né, da ponte é proporcional à deformação, que por sua vez é proporcional à força, ao esforço que está ali. Antes de usar, obviamente, tem que fazer uma calibração. Então, tem que desenvolver um dispositivo para a gente ir aplicando forças conhecidas, tanto na direção Z, quanto nessa direção, quanto na direção do avanço, e aí vocês conseguem fazer a calibração do equipamento. Com relação à potência, né, nós temos aí um aluno de iniciação científica da eletrônica, da UFO, ele ajudou a gente bastante a desenvolver esses medidores de potência das nossas máquinas, e são circuitos que funcionam à base de sensores, tanto de corrente como de tensão, são sensores de efeito Hall, e o circuito que ele desenvolveu, acoplado, na realidade, ele mede com esses sensores, ele abraça lá os fios de alimentação do motor principal da máquina, e ele mede, então, a variação de corrente de alimentação desse motor, que é proporcional à potência consumida durante o processo. Por exemplo, aqui foi na retificação, você tem aqui um sinal, medição da potência na retificação. Em azul, o valor da corrente instantânea, né? E o vermelho é o valor da potência média. Esse vermelho que vocês estão enxergando é uma linhazinha que está aqui, já é o valor da potência instantânea deslocada em quilowatt. Ou seja, potência, isso aqui, esses sensores não são caros, na faixa de R$200 cada sensor desse, ou seja, praticamente com R$1.000 você consegue construir um dispositivo de medição de potência. As máquinas já vêm, as máquinas, ferramentas modernas, já vêm com medição de potência, só que a precisão desses medidores não é tão grande, então é melhor a gente construir coisas que têm maior credibilidade, como esses sensores aí. Vários estudos, várias pesquisas que a gente orientou no meio do caminho aí, a gente utilizou esses medidores de potência, a maioria dos mestrados e doutorados, eu sugiro que o pessoal meça a potência. Medir a potência é um resultado também, é uma saída importante, para quando está medindo a força, você pode calcular a força através da potência através da força, mas você pode também medir a força diretamente. Como estão mostrando, obviamente que o sinal tem que ser amplificado, normalmente trabalhado aí a gente usa bastante o software LabVIEW, né, para fazer o gerenciamento da aquisição do sinal, e é totalmente gerenciado por um software, né, esse software LabVIEW, pela uma placa de aquisição de sinais. E aqui é o comportamento, por exemplo, da potência, variando velocidade de corte e a profundidade numa determinada aplicação aí. Passando para outro ponto, né? Nós estamos ainda 10 minutos ainda para hoje, não é isso? Passando para um outro ponto importante, seria a temperatura de corte, né? O senhor ainda tem 15 minutos, professor. 15 minutos, beleza. Estudar a temperatura de usinagem é extremamente importante também, né? Vê que aquela figura que eu tô tentando acompanhar, aquela figura que eu apresentei anteriormente, que são as saídas do processo. Estudar a usinagem, usinabilidade de materiais, ou pesquisar a usinagem, temperatura é um tema extremamente atrativo, até porque falta muita coisa
muito conhecimento ainda nesse processo aqui. A gente sabe que no processo de formação do cavaco existem zonas de cisalhamentos, né? E, obviamente, essas são as fontes de geração de calor no processo. Cisalhamentos aqui são altíssimos, né? Na zona primária é muito grande, mas na zona secundária as deformações são maiores ainda. Veja que, em termos dimensionais, a zona secundária costuma ser menor do que a zona primária. Então, a energia, na realidade, gasta ou consumida para cisalhar o material no plano primário, normalmente é maior do que a energia necessária para cisalhar o material no plano secundário. Ainda tem, alguns chamam de zona terciária, eu prefiro chamar interface peça-superfície de folga da ferramenta, é a zona D aqui, né? Essa região aqui, apesar da energia ser menor, as temperaturas aqui são maiores, porque a massa de material envolvida nesse processo, ou seja, a zona de fluxo, é bem mais fina do que a parte de cisalhamento que engloba o plano primário. Então, a gente conhece por trabalhos muitas vezes teóricos, ou até algumas simulações são feitas, e por medições experimentais também, a gente verifica que a temperatura aqui é menor do que a temperatura aqui embaixo, apesar da maior energia gasta na região A. E esse é o balanço energético, né, dessa figura, né? O calor gerado na zona primária, mais o calor gerado na zona secundária, mais o calor gerado aqui na interface peça-superfície de folga da ferramenta, ele vai para o cavaco, vai para a peça, vai para o meio ambiente e vai para a ferramenta. Essa figura só não está representando o calor que vai para o meio ambiente. Então, isso aqui já é uma ideia forte, né? Constatar isso aqui. O Ivanilson, que está nos assistindo aí, ele tentou reconfirmar o particionamento desses calores aí, fez um trabalho interessante com o professor Márcio, recentemente, né? Lá nos idos no início de 2006, aqui foi publicado esse artigo, mas essa aqui é a tese, foi originada, essa publicação, da tese do professor Solidônio, da área do pessoal da térmica, aí, orientado pelo professor Gilmar Guimarães, e ele usou a técnica na verdade, os métodos inversos para medição de temperatura, né? Como a gente não tem acesso na interface, como é que a gente vai medir a temperatura lá na interface, né? Se não tem condições de fazer isso, a gente pode usar o método inverso. Mede as temperaturas em pontos diferentes, acessíveis, aonde a gente pode ter acesso, colar um termopar e medir a temperatura, e depois faz o equacionamento inverso, né, para chegar na fonte, através das leis de condução de calor, obviamente. Então, inicialmente, nós tínhamos feito um trabalho inicial só considerando o professor Anderson Cleiton Alves de Mello, hoje professor da Federal do Rio Grande do Norte. Ele só considerou a pastilha. E aí, ele era um mestrado que ele estava desenvolvendo, ele não fez um trabalho mais rápido, ele só fez a análise da pastilha. Mas na tese do Solidônio, ele envolveu o suporte, o calço, tem um calço aqui embaixo, e o grampo também. Então, ele usou esse suporte para fazer a modelagem completa dele. Botou ele num volume de controle desse aqui e gerou por elementos finitos, né? Veja o número de nós que estão colocadas aqui, e modelou, né? Coletou informações de temperaturas em pontos acessíveis e chegou, usando o método inverso, na fonte de calor. Tem dificuldades, né? A resistência térmica, por exemplo, de contato é um problema. Ele não considerou quanto que vale essa resistência de contato, né? Não tinha esses valores, praticamente ele desprezou essa resistência de contato. A área de contato cavaco-ferramenta, cavaco saindo nesse sentido aqui, ele gera uma área de contato, que é essa região secundária que vai gerar calor na ferramenta. Ela não é conhecida, é conhecida de antemão, mas a gente tem dificuldade demais de medir essa área durante a usinagem. Normalmente pode-se medir essa área pela marca do cavaco, só que dá um erro muito grande, né? Porque na hora da usinagem o cavaco tem uma serra, não é bem
homogêneo, essa saída dele não é bem contínua, né? Então tem hora que ele pode marcar mais ou menos, ou seja, vai ter erro nessa medição. Então esse é um problema sério. E as propriedades térmicas também, né? Tanto a difusividade quanto a condutividade térmica da ferramenta e do calce e do suporte, né? Foi utilizado, tirado da literatura, e a gente sabe que isso aqui varia também com a temperatura. E essa variação das propriedades com a temperatura não foi considerada. Hoje poderia até ser melhorado o método para fazer a consideração, né? Mas nesse método feito, veja que todos os detalhes foram considerados. Olha onde foram colocados os termopares, né? Ele colocou 3 termopares, um na superfície de folga, outro da ferramenta, no calço e também no suporte. Colocou 2 lá entre a ferramenta e o suporte lá embaixo, 2 em cima da ferramenta, onde o cavaco não iria chegar, e um termopar. Foram 8 termopares, né? E aqui está o suporte que foi usado com os 8 os 2 aqui em cima, aqueles 3 aqui embaixo, os 2 que estão saindo embaixo saem ali, aquele que está colocado ali em cima, e foi usinado ferro fundido, né? Até porque para não cavaco descontínuo, se o cavaco que saísse aqui fosse contínuo, ele podia tirar ou bater nesses fios aí, cortar esses fios. E isso era registrado no computador, né? Foi variado o avanço e a profundidade. Não, a profundidade foi fixa em 3 milímetros, usinando ferro fundido, variou a velocidade e o avanço, e foi feito o trabalho. E foi desenvolvido esse software aqui. Isso é durante uma passada. Ó. Se eu acionar aqui, ó, foi gerado essa animaçãozinha bem interessante, né? Olha a onda de calor durante o passe, durante a usinagem inteira, né? E os pontos aí mostrando pontualmente os valores da temperatura obtida pelo método inverso. Então veja que aí está fazendo um zoom, né? Ele vai fazer outro zoom. Acabou de usinar, vai resfriando também. Aí veja que as temperaturas medidas aí chegou a 900, perto de 900 graus, chegou a 920 ali, uma hora. Então foi um trabalho bastante interessante, né, utilizando o método inverso para medição. E veja que ele é tridimensional, né, ele está mostrando agora a superfície de folga principal, poderia mostrar também a superfície de folga secundária, e aí você vê o tanto que o suporte também aquece, né, a gente não pensava nisso, mas chegando a 80 e poucos graus ali o suporte. Então é um trabalho interessante gerado, né, nesse processo, e o crédito todo é para a equipe do Gilmar e Solidônio ali que desenvolveu. O método do termopar ferramenta-peça é outro método bastante interessante, que ele mede a temperatura da interface cavaco-ferramenta, né? E o professor Márcio tem trabalhado bastante com isso aí também, orientou já o trabalho do Almir, né? E outros trabalhos também. Recentemente o do Pedro, né? Que também mediu a temperatura. E ele usa o princípio do termopar, né? Durante a formação do cavaco, o contato do cavaco com a ferramenta é tão forte, né, que ali tem um par, né? 2 materiais diferentes, da ferramenta e da peça. Para a gente pegar o sinal, o problema é que a peça do torneamento, a peça está girando. Como é que a gente vai fazer isso, né? Existe os medidores antigos, né, sugeriam prolongar a peça pelo eixo árvore, colocar aqui um disco no final que giraria dentro de um recipiente que tenha mercúrio metálico, que é condutor, e aí esse sinal vinha lá da interface da peça, passava por tudo isso aqui, chegava no mercúrio e você captava o sinal aqui. Da ferramenta ela está praticamente parada, então é fácil pegar esse sinal. E tem que fazer a calibração, obviamente. Você constrói um termopar, pega um cavaquinho numa peça, se ela for dútil, né? Pode produzir um cavaco, solda na ponta da ferramenta e você, com a ferramenta, insere dentro de um banho de sal, por exemplo, e vai aquecendo esse banho e vai registrando a temperatura do banho, tirada por um termopar calibrado, com a força eletromotriz gerada pelo termopar que você está querendo calibrar. E aí você tem, então, a curva de calibração. Lá na PUC, a gente desenvolveu um sistema desse, mas funciona mais ou menos disso. Né? A gente, ao invés de usar o sistema lá
para o lado de cá, a gente resolveu pegar o sinal, né? Na realidade, essa ferramenta ela fica aqui na frente da peça, né? Não é axialmente, ela é radialmente que ela é fixada aqui, e aqui você tem a ponta rotativa, né? Que a gente chama de conta-ponta. E essa é a ponta rotativa que a gente está usando, né? E foi modificada. Então, essa ponta rotativa ela é encostada na peça, pega o sinal da peça, leva para esse prolongamento aqui, né? E a gente tem esse recipiente com mercúrio metálico aqui dentro, e aí a gente tem um fio de cobre que penetra aqui para tirar o sinal desse mercúrio metálico aqui dentro. E aqui são detalhes construtivos desses dispositivos, e veja que o fio que sai aqui para medir, ele tem que ser, como isso aqui é um cone, tem que ser acoplado, né? Aí a gente teve que fazer um rasgo aqui nesse cone, para o fio dobrar aqui e vir rente para não atrapalhar a fixação da ponta rotativa lá no torno, né? E, obviamente, usando esse sistema, a gente tem que fazer a calibração. Isso aqui é o método de calibração. Veja que estávamos usando umas barras de metal duro, né? Então a gente uniu várias delas para prolongar. A gente estava usando um forno, a gente não tinha aquele banho. E aí pegou um cavaquinho, soldou aqui na ponta. Veja que ele está meio circular aqui, mas o que foi feito foi exatamente colocar dentro de um forno com um termopar do tipo K padrão para construir a curva de calibração. Você vai aquecendo esse forno, vai registrando a tensão que está sendo gerada por o termopar que você está querendo calibrar, pela temperatura que você está medindo pelo termopar calibrado aqui, do tipo K. Isso aqui é um termopar P30, né? A ferramenta é P30, hastes de metal duro P30, que é uma classe para aço, e o aço ABNT 1020, esse cavaquinho aí. E aí, usando o sistema durante a usinagem, você tem a montagem, vai medindo essa força eletromotriz que sai com a ferramenta colada, e durante a usinagem você vai registrando a milivoltagem, joga da curva de calibração. Esse é o comportamento, é um equipamento muito interessante. Eu sugiro a todos que estão iniciando, quer estudar a usinagem, isso aí é um baita equipamento para dar aula prática, para mostrar para os alunos, né, também o comportamento da temperatura da interface cavaco-ferramenta, variando as condições de corte, e é um sistema não muito complicado de ser desenvolvido, né? E olha o comportamento. Veja que antes da usinagem, sem contactar a peça, ele está em curto-circuito, mas na hora que ele encosta na peça e começa a usinar, o sinal já se regulariza e vai medindo essa tensão, né, essa milivoltagem durante todo o percurso, e depois você entra na curva de calibração para determinar o valor. A desvantagem do método é que para cada material de ferramenta e de peça que mudar, tem que calibrar de novo. E outra desvantagem é que tanto a ferramenta quanto a peça tem que ser condutoras, né? Usar isso em ferramentas cerâmicas é praticamente impossível, porque elas não são condutoras, assim como na usinagem de materiais que não são capazes de conduzir eletricidade, né? Lá na PUC a gente desenvolveu o mesmo sistema para fresamento também. Essa é a caixa preta do bichinho aí, ó. Aqui, obviamente, se estão vendo aqui, essa fresa tem um diâmetro regular, cilíndrico, e aí nós construímos também, botamos vedação aqui dentro, é um princípio desse. E um reservatório de mercúrio metálico aqui, ó. Então, durante o fresamento, a gente usava só uma ferramenta, gerava-se a força eletromotriz lá, para pegar o sinal da ferramenta que está girando. A peça é fácil, que é, no caso do fresamento, a peça que está parada, né? Aqui agora inverte o problema, né? Aqui nós temos que tirar da ferramenta. E nós estamos usando esse equipamento também lá. Tenho até um processo de patenteamento desse sistema aí, mas tem funcionado muito bem para furação e para fresamento também na ferramenta rotativa. É o mesmo princípio, né? E aí o ponto para retirada, esse aqui é o ponto para o fio entrar lá no reservatório de mercúrio, e a conexão elétrica sai daqui, e essa parte fica parada e só gira a ferramenta, tem aí os rolamentos colocados. Outra maneira é usar a medição de calor por radiação, né? Hoje tem câmeras infravermelhas bastante possantes, né? E fáceis de fazer isso. Essa foto foi tirada da tese do André Rezende, recém-defendida aqui na UF, e registrando aí o pico de temperatura, né, durante o tempo, né?
Aí você tem o comportamento dessa câmara, ele vai... tem como desenvolver um sistema, normalmente, para detectar dentro de um frame desse, você ir buscar o ponto de maior temperatura, e você tem como também buscar vários frames desses, né? Essa câmera ela filma com uma determinada frequência, e você tem como fazer uma busca, né, desses... cada um desses frames e ir buscando a temperatura máxima. Isso foi feito no MATLAB, desenvolvido aí pelo professor Leonardo também, e aí fica fácil a aquisição de sinais usando essas câmeras infravermelhas. O pessoal atual hoje, a soldagem tem uma câmera infravermelha aí da FLIR, né? Bastante interessante, e sempre tem usado essas câmeras com o apoio aí do pessoal da soldagem, que tem emprestado essa câmera para a gente. Mas é fundamental, né, medir o comportamento da força de usinagem, o comportamento da temperatura de usinagem em pesquisa na área de usinagem. É uma saída extremamente importante e muito procurada, né? Por exemplo, o Leonardo fez isso no doutorado dele, foi basicamente nessa... Essa aqui é o doutorado do Léo, e chegamos até a publicar um artigo. Obviamente que nós fizemos fresamentos, né, de canais. E se a gente fosse fazer pegar um corpo todo maciço, né, na hora que ele fizesse esse teste aqui, ele teria a influência da troca de calor com o ambiente nessa face. Quando ele fosse fazer aqui no meio, aqui ele estava maciço, ficaria diferente, ele receberia influência. Mas o que ele fez? Ele fez uns cortes, né? Com esse corte aqui, feito por jato d'água abrasivo. Então ele conseguiu fazer isso por jato d'água abrasivo, dos ferros fundidos que ele estava usando. Poderia ser feito por eletrosão a fio também. E aí ele fez essa partição, e ele praticamente considerou esse cubozinho aqui, né, para cada situação, sendo igual em todas elas, né? Então ele verificou que o teste aqui é igual aqui, que é igual aqui, é igual em qualquer situação, simplesmente colocando esses cortes para ter a mesma influência do ambiente, né? Se você não tivesse feito esses cortes, e aí está a peça, e botou termopares em alguns pontos, e utilizou também a câmara infravermelha. E essa é a montagem do corpo dele, né, que está lá montado já na máquina, media força também simultaneamente. A câmara FLIR está aqui, a câmara infravermelha, está medindo exatamente na ponta da ferramenta essa temperatura, e os termopares colados lá, né? E aí os resultados mostram que, aqui está mostrando exatamente a medição da temperatura pelo termopar e pela câmara infravermelha, é praticamente idêntica em todas elas, ó. E, obviamente, ele botou a temperatura, medindo a temperatura no par do lado, veja que não teve praticamente influência. E essa aqui teve um picozinho durante esse termopar, do termopar do cubozinho do lado, né, daquela região lateral. E aí ele ia medindo a temperatura, e com isso ele permitiu fazer esse estudo muito interessante. Ele tinha 3 diferentes ferros fundidos, ferro fundido nodular, vermiculares. 2 deles têm mais resistência, um é o 450 e 2 é o 500, um pelo refino da grafita, aumentou a resistência, e o outro, além de refinar a grafita, foi adicionado molibdênio. Esse foi o tema da tese dele, né? E cada um deles, né? Esse é o CGA, o CGI-A, o B e o C. Então veja que o C é o que apresentou maiores temperaturas entre eles, né? 3 condições que foram testadas. E veja que a importância, né, da técnica, da gente refinar o conhecimento do sistema, da medição de temperatura, desenvolver essa busca da temperatura máxima no processo através do MATLAB, dessa programação de MATLAB. Isso aí foi uma contribuição muito boa que o Leonardo deu para a gente buscar esses pontos de temperatura máxima. Eu não sei se eu tenho mais tempo, acho que não, né? O tempo já encerrou por hoje, professor?
Já encerrou por lá. Encerrando. Por que você não me interrompeu na hora que encerrou? O senhor estava empolgado, aí estava no meio aí mas passar uns minutinhos não tem problema não. Mas agora já encerrou já. Ótimo, então. Pessoal, tem mais bastante coisa, poderia ter. Falar de usinagem, se precisar, a gente fala o dia inteiro, né? Mas vamos ver se na sexta-feira a gente fala um pouquinho mais e, na verdade, eu pretendo mais deixar um espaço maior para a gente conversar. De repente, tem alguns alunos que estão iniciando carreira aí na área de usinagem, se tiver alguma curiosidade, se eu puder contribuir. Independente disso, eu estou sempre à disposição. Uma coisa que eu mais gosto de fazer é poder contribuir com os alunos, seja meus alunos, seja alunos de terceiros. Todos são alunos, todos são pessoas iniciando na área. Falou que está trabalhando em usinagem, eu tenho o maior prazer de poder contribuir, passar um pouco da experiência que eu passei durante esses 35, quase 40 anos, já chegando na área de pesquisando e mexendo na área de usinagem, né? Até sexta-feira. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí. Não sei se está bom o ritmo, não sei se quer que modifique alguma coisa. E aí, Paulo? Paulo está aparecendo ali, o Paulo Vinícius, na tela. A minha tela está compartilhada, né? Vou até parar o compartilhamento. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, fica à vontade aí. Isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa até agora que eu falei? Ou tão acanhado? Não fica acanhado não, gente. Ô, Márcio, fala aí, Márcio. Você deu o curso de usinagem quase todo. Não. Muito bom. Beleza, parabéns. É um prazer, Márcio, sempre conversar sobre esse assunto aí com os alunos, principalmente, né? Isso aí é fichinha para ti, né? Isso aí você está, talvez, desaprendendo, né? Mas para o pessoal que está começando, acho que é bastante importante mesmo falar sobre esse tipo de pesquisa. A maior reclamação que eu recebo, gente, é exatamente: professor, estou começando aqui, não tem nada, como é que eu faço uma pesquisa? Tem um rugosímetro aí, cara? Vai brincar lá, varia as condições de corte, varia o material, faz os tratamentos térmicos de diferença no material, vai lá mexer vai conhecer, né? Quanto mais... Uma coisa que eu aprendi durante essa vida na área de usinagem é que quanto mais você investiga, mais dúvida você tem e mais assunto para pesquisa você vai criando. Eu acho que, dando aula mesmo, às vezes parece aquela... o aluno faz uma pergunta, é que eu não tinha pensado, não. Mas está aí um bom tema para a gente verificar na prática, né? Isso, várias das pesquisas que eu desenvolvi, algumas em nível de TCC, algumas em nível de iniciação científica, mestrado, até mesmo doutorado, saíram de dúvidas que eu também tinha. Eu tenho que investigar isso, não sei. A ideia, o Márcio gosta muito de falar isso, usinagem a gente explica tudo, né, Márcio? A gente busca justificativa para qualquer resultado mesmo, porque esse é o papel, a gente tem que buscar justificativa, mas a confirmação dessa justificativa tem que ser sólida, né? E para isso a gente tem que fazer a pesquisa experimental. A usinagem é extremamente experimental. Então, tirar conclusões é só de investigações bem planejadas. Vamos falar no finalzinho, logo tem até programado, é fundamental fazer o planejamento estatístico inicial, porque senão você não chega com a confiabilidade necessária. Mas é fundamental investigar. Então, muitos temas desse aí aparecem de dúvidas de investigando. Pesquisa gera pesquisa, não é isso, Márcio? E aí, Gustavo, algum comentário? Não, então, sim, primeiro agradecer ao senhor, né, os presentes aqui. Sexta-feira tem a continuação, a parte 2 do minicurso do professor Alisson, também no mesmo horário. E também aproveitar para convidar vocês que hoje à tarde o Congresso tem palestras ao vivo, você pode assistir pelo YouTube, só ir lá no YouTube colocar POSMEC
UF. E vamos ter três palestras hoje. Desafios da pandemia para o ensino e pesquisa da pós-graduação, do professor Washington. Desafios da pandemia para a indústria automotiva, com o professor Paulo Sérgio Martins. Paulo, acho que está aí na plateia, ainda não? Eu acho que o Paulinho está aí, Paulinho? Estou aqui, pessoal. Bom dia, tudo bem? Ô, grande Paulo! Isso aí é brincadeira. É sempre uma honra ti, aprender né, mais, né? Uai, a referência aí, né, o Marcinho? É a Uai, nossa referência. sempre importante aprender, ué, mais. Ué. o Parabéns, crente Alisson, no céu e o Alisson aqui, ó. curso. Não, Paulo? Estou longe de chegar, Márcio, estou longe. Estou caminhando. Que horas que é a palestra do Paulo? A palestra do Paulo é às 5 horas. Vou ver se eu... E aí, só para complementar... Você manda o link para mim depois, Paulo, Gustavo? Mando sim, mando para o senhor. E só para complementar, tem mais uma palestra também interessante, que é Ações para o Combate à Pandemia no Hospital das Clínicas da UF. E aí, então é isso. Nosso programa... Ontem eu assisti uma palestra muito interessante do cara que fez aquele respirador lá da USP, né? Você tinha mandado aquilo ali, muito legal a palestra dele. Desafio que ele teve, né? Rapidamente construiu aqueles respiradores. Mas teve apoio demais também, né? Com dinheiro fica mais fácil. O professor Raul, né, da USP. Raul Gonzalez. Para nós é uma das palestras assim, interessantíssimas aí do Congresso. Colocou a engenharia mecânica como assim, protagonista também, né, na pandemia. Né? É verdade. E o tema do Congresso é desafios da pandemia, então. Verdade. Ótimo, então, pessoal. Bom almoço para todos. A gente se vê depois, então, Paulo. Obrigado para todos que estão ouvindo aí. Se tiverem. Depois eu vou deixar no final lá o meu contato, tá, pessoal? E estarei sempre disponível para discutir os slides com vocês, tá bom? E outros assuntos também. Futebol, a única que eu não estou discutindo hoje em dia é futebol. Sou cruzeirense e aí não dá para discutir. Mas o resto. Né, Paulo? Nós, né? Tá difícil aí, ó. Eu, você, o Márcio. Gustavo. Gustavo também é cruzeirense. Apenas. Vamos segurar a Série B. É isso aí, pessoal. Bom demais. Tá certo. Obrigado aí, professor. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço. Até mais. Um abraço, até mais. Até mais, Paulo. Até mais, pessoal. Obrigado por me tolerar aí por esse tempo aí. Bom dia.